primeiro exercício aí da apostila, ele pedia para a gente completar as reações, indicando a fórmula estrutural e ainda o nome do composto preferencialmente formado. Ou seja, nós temos aqui uma insaturação na cadeia, então é uma reação de adição, onde nós teremos a quebra dessa insaturação e a adição dos átomos ou dos grupos de átomos que são os nossos reagentes. No caso, ele não pede para mostrar todos os compostos formados, apenas o preferencial, ou seja, o composto principal que nós temos na formação. No caso aí, nós temos o nosso propeno, e a primeira reação que ele pede é uma adição de hidrogênio, ou seja, uma hidrogenação ao nosso propeno. Basicamente, o que vai acontecer? Nós quebraremos essa ligação dupla, virará uma ligação simples, e para compensar essa quebra da ligação dupla, cada hidrogênio vai entrar em um carbono. Portanto, nós teremos aí a formação de um CH2, ligação simples e um CH3. No caso, o composto formado acaba sendo um propano. Próxima reação que nós temos é de novo com o propeno, mas agora com o HCl. Estamos adicionando aí um ácido, no caso a chamada hidroalogenação. Mesma coisa, reação de adição, sempre temos a quebra da insaturação e onde houve a quebra, entramos com o nosso grupo de átomos. Então, quebraremos essa dupla e no lugar dela, em um carbono estará o hidrogênio, no outro estará o cloro. O que nós temos que prestar atenção aqui? Qual carbono que o hidrogênio ele vai entrar? Será que é no primeiro ou no segundo carbono? Nesse caso, sempre que nós estivermos adicionando átomos diferentes na nossa cadeia, não um H2, um Br2, um Cl2, etc., que não importa a ordem da adição, nós temos que lembrar da regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov deixa bem claro o seguinte: o hidrogênio sempre entrará no carbono mais hidrogenizado. Qual é o carbono que eu tenho mais hidrogênio? CH ou CH2? CH2. Portanto, nosso hidrogênio entrou aqui no nosso primeiro carbono, virando um CH3, e no outro carbono que fazia parte da insaturação, acabou indo o nosso Cl. Por isso que temos a formação do 2-cloropropano como produto majoritário, produto principal dessa nossa reação. Próxima reação que temos aí, no caso, de novo, é o nosso propeno, agora uma hidroalogenação com HBr. Porém, tem um detalhe que tem que anotar aí na apostila. Na sua reação, ele pede para fazer a reação com peróxido, o H2O2, água hidrogenada. Temos que lembrar que toda vez que tivermos um peróxido, significa que a nossa reação agora é uma reação que segue a regra anti-Markovnikov. Então, o esquema da reação é bem similar ao que a gente tinha visto antes. Quebra da insaturação com a entrada do grupo de átomos. Só que como a nossa regra é anti-Markovnikov por conta do peróxido, o hidrogênio não vai entrar no mais hidrogenado. O nosso hidrogênio, no anti-Markovnikov, entra no menos hidrogenado. Por isso que nessa reação, o hidrogênio entrará no segundo carbono, formando um CH2, e o bromo que sobrou aqui entra no primeiro carbono, por conta do peróxido, regra de anti-Markovnikov. Então, o composto formado é o nosso 1-bromo-propano. Última reação que ele pede aí com o nosso propeno é para fazer a reação com a água, uma hidratação. Nesse caso, nós temos que lembrar que a água nada mais é do que HOH. Então, nós faremos uma quebra nesse HOH, onde um hidrogênio vai entrar no carbono, lembra que não tem peróxido, então ele entra no mais hidrogenado, no nosso CH2. E o OH resultante da quebra entra no nosso segundo carbono aqui.
Por isso que a nossa reação vai ter a formação desse álcool. O hidrogênio no primeiro carbono, formando aqui o nosso CH3, OH no segundo carbono, formando o nosso álcool. Como teve a formação de um álcool, temos aqui o propan-2-ol. Temos que indicar a posição da hidroxila, certo? Agora, no nosso segundo exercício, pede para a seguinte situação. Ele diz que em um laboratório nós temos dois frascos, um tem o hexoeno, no outro nós temos um ciclohexano. O problema é que tanto o hexoeno como o ciclohexano, ambos possuem a mesma fórmula molecular, C6H12. Então, pela fórmula molecular, nós não conseguimos diferenciar quem é quem. Ele pede para a gente propor um teste que possa ser realizado no laboratório para conseguir identificar qual que é o recipiente que tem o hexoeno e qual é o recipiente que tem o ciclohexano. Seguinte, primeiro vamos pensar nas estruturas de cada uma delas. O hexoeno teria essa estrutura, enquanto o nosso ciclohexano apresenta essa fórmula estrutural. Nós precisamos notar o seguinte: se eu tenho uma insaturação, significa que o hexoeno ele pode sofrer reação de adição, algo que não acontece com o nosso ciclohexano, porque ele não tem saturação e nem é um ciclo com 3 ou 4 carbonos. Temos que lembrar, reação de adição só com saturação ou ciclos de 3 ou 4 carbonos. Então, uma opção é nós fazermos uma reação de adição que permita visualmente identificar se ela está acontecendo ou não. Isso pode ser feito se nós fizermos uma coisa chamada teste de bromo. Esse teste do bromo nada mais é do que pegar uma solução de bromo, que é quando você pega o BR2, que ele é um gás, e dissolve ele em CCl4, que é o tetracloreto de carbono. Essa solução ela possui uma característica avermelhada, uma coloração bem alaranjada. Quando você adicionar esse bromo em cada um dos recipientes, lembra, quando nós temos a insaturação, temos a tendência de ter uma reação de adição com os halogênios. Então, esse BR2 sofreria uma reação com o hexoeno, e quando nós tivéssemos essa incorporação do bromo em cada carbono aqui, depois da quebra da insaturação, nós não teríamos mais o BR2 em solução, então a solução deixaria de ser alaranjada, porque ela foi incorporada dentro da nossa cadeia, e ela ficaria incolor. Enquanto, ao se adicionar o bromo nesse hexoeno, essa reação não aconteceria. Então, nós adicionaríamos o bromo, a solução ficaria alaranjada e assim ela permaneceria. Nós não teríamos alteração de cor da solução depois de um tempo de reação. Então, assim seria facilmente identificado. No recipiente em que, após a adição do bromo, a cor da solução muda, passa de alaranjado para incolor, então nós temos o hexoeno com a nossa insaturação realizando uma adição. No recipiente em que nós adicionamos a solução de bromo, ela fica alaranjada e permanece alaranjada, temos o nosso ciclohexano, onde nós não temos a nossa reação acontecendo, certo? Agora, terceiro exercício. Ele pede para a gente mostrar a fórmula estrutural e o nome de novo dos produtos majoritários, produtos principais das seguintes reações. Temos que prestar atenção que aqui nós temos o butionino, temos uma ligação tripla. Quando nós temos ligações triplas, temos que prestar mais atenção ainda nos nossos reagentes para ver se a nossa reação é completa ou se ela é parcial, no sentido de que, será que nós teremos quantidade molecular suficiente dos reagentes para quebrar as ligações e formar uma ligação simples, ou será que eu tenho uma quantidade suficiente somente para quebrar uma ligação e sobrar uma dupla? No caso, o primeiro exercício, ele propõe a nossa reação com o H2. Só que temos que prestar atenção que nós temos apenas um mol de H2. O que nós temos que ter em mente? Cada mol de H2 consegue quebrar apenas uma ligação. Para cada mol,
um H em cada carbono, então somente um H2. Nesse caso, se eu tenho 1 mol de H2 aqui, eu não consigo quebrar as duas ligações para sobrar só a ligação simples. Quebro apenas uma ligação, permanecendo com uma insaturação aqui. Então, ao invés de ter o butium-ino, eu passo a ter agora o butium-eno. Então, preste sempre atenção aqui na quantidade, na sua estequiometria, quando for uma ligação tripla. Para cada insaturação, para cada ligação, eu preciso de 1 mol de H2. Se eu tenho 1 mol só, quebro apenas uma, sobrando ainda uma ligação dupla. Próximo que nós temos aí é a reação do butium-ino, também com H2. Porém, agora nós temos 2 mols de H2. Nesse caso, se eu tenho 2 mols de H2, significa que eu consigo quebrar duas ligações. Por isso que, nesse caso, nós ficaremos apenas com uma ligação simples. Deixaremos de ter uma insaturação aqui na nossa cadeia, por isso que nós formaremos o butano. Então, 2 mols de H2, então eu consigo quebrar duas ligações. A reação que nós temos é com o BR2. De novo, temos apenas 1 mol. Então, quantas ligações eu quebro? Apenas uma. Por isso que fico com uma dupla e em cada carbono eu coloco um bromo. Então, no final das contas, eu fico com 1,2 de bromo butium-eno. Carbono 1, carbono 2, 2 bromos e no primeiro carbono nós temos uma insaturação. Lembrando que sempre a nossa prioridade de contagem é a nossa função orgânica. A função que nós temos no caso acaba sendo com o HBr. Nesse caso também temos apenas 1 mol, então nós conseguiremos quebrar apenas uma ligação. Por isso que teremos a formação aqui da ligação dupla. Hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, por isso que ele entra no primeiro, formando CH2. E o bromo entra aqui no carbono que sobra da ligação dupla, formando esse Br. Por isso que no final das contas temos aí o 2 bromo butium-eno, carbono 2, e no primeiro carbono nossa ligação dupla. Para finalizar, nós adição agora de água. Essa reação é interessante porque ela volta um conteúdo que nós tivemos antes, que é de isomeria. Seguinte, temos apenas 1 mol de água, então nós já sabemos que cada mol quebra apenas uma ligação. Então, teremos a formação de uma ligação dupla aqui. Porém, o que nós temos que prestar atenção? Quando nós quebrarmos essa ligação dupla, essa ligação tripla, deixando a nossa ligação dupla, o hidrogênio entra no mais hidrogenado e o OH, que é o que sobrou da água, lembra da quebra HOH, fica aqui nesse segundo carbono. Temos que lembrar o quê? Isso é um enol. Quando nós temos a formação de um enol dessa maneira, ele tem tendência de ter isomeria. No caso, a tautomeria. Lembra aquela isomeria, que ela sofria um equilíbrio químico com ela mesma? No caso, o nosso enol tem tendência de pegar e virar uma cetona. Então, o nosso produto majoritário, por conta da tautomeria que o enol sofre, lembra, sobe a dupla e desce o nosso hidrogênio. É a nossa cetona. Então, olha os produtos que nós tivemos formados. O butium 2 é o butium em 2-ol, que é o nosso enol, e a nossa butanona. Lembrando que a butanona é o nosso composto principal. Agora, exercício 4. Nesse exercício, ele pediu para a gente falar qual que era a massa necessária de hidrogênio para completar a hidrogenação dessas duas estruturas. Primeiro da vitamina D2, depois da vitamina D3. No caso, o que nós temos que lembrar?
cada ligação, para nós quebrarmos, precisa de 1 mol de hidrogênio. Então, cada ligação dupla, 1 mol, eu consigo quebrar e deixar ela simples. No caso da vitamina D2, nós temos quantas ligações duplas? 1, 2, 3, 4 ligações. Então, se nós fizermos uma relação entre quantas ligações nós temos e quantos mols nós precisamos, a gente consegue descobrir a nossa massa. É basicamente uma regra de 3, relacionando quantas ligações duplas e quantos mols de H2. No caso, nós sabemos que a nossa base é o quê? Cada ligação dupla precisa de 1 mol de H2. No caso da vitamina D2, nós temos 4 ligações. Então, quantos mols nós precisaremos? Precisaremos de 4 mols de H2. Só que nós temos que lembrar que ele não quer o número de mols, ele quer a nossa massa. Por isso, nós precisamos da massa molar do H2. Indo lá na tabela periódica, somando a massa dos hidrogênios, nós sabemos que a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, se a cada mol eu tenho 2 gramas, então 4 mols eu terei 8 gramas de H2. Seguindo o mesmo raciocínio para a vitamina D3, na vitamina D3 eu tenho 3 ligações duplas apenas. Então, lembrando, uma ligação dupla eu preciso de 1 mol. Então, se eu tenho 3 duplas, precisarei de 3 mols. Se a massa molar do hidrogênio, lembra, toda vez que nós precisamos transformar mol para massa ou massa para mol, nós usamos massa molar. Então, se a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol e eu tenho 3 mols, então eu tenho 6 gramas. Dentre as alternativas fornecidas, era a nossa alternativa C. Bem, espero ter conseguido tirar todas as dúvidas que vocês tivessem. Se ainda houver mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês precisem pontuar, pode entrar em contato comigo por meio do e-mail que eu disponibilizo para vocês lá no Instagram, lá na lista do mestre, ou pela própria página do Instagram, no corpo de mensagens. Durante o nosso horário que nós teríamos de aula, enviem as dúvidas que eu vou tirando por lá na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!